Já são mais de 30 dias, cerca de 20 mil vítimas, 2 mil feridos e 10 milhões de desabrigados. Esse é o saldo da guerra entre Rússia e Ucrânia até o momento, além de muitas outras perdas que não podem ser contabilizadas. Você pode se perguntar, quando isso vai acabar? Bem, ninguém tem a resposta ainda, mas essa questão está cada vez mais fácil de ser resolvida. E nunca estivemos tão perto do fim do conflito como no dia de hoje. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse é o Planeta Novo e se você ainda não é inscrito no canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like para ajudar a gente. No vídeo de hoje, a gente vai trazer mais notícias, mais atualizações da invasão da Rússia contra a Ucrânia, com uma informação muito importante. A gente prometeu para vocês que ia só voltar aqui quando tivessem informações altamente importantes, certo? E hoje eu tenho a presença ilustre de Nicolas Vilha por trás das câmeras e é ele quem vai me dar a meta de likes logo no início. 39 mil likes. 39 mil likes então, e vamos começar a falar sobre as atualizações então, a atualização mais importante da diminuição do conflito, principalmente pelo lado russo, né, que era quem estava atacando. Nesta terça-feira, o vice-ministro da defesa russo, o Alexander Fomin, afirmou que as tropas vão recuar. Mas em qualquer lugar? Não. Principalmente em dois locais, em Kiev e Chernihiv, que ficam ali no norte da Ucrânia e próximos à Bielorrússia. Para ser mais específico, ele disse o seguinte: no sentido de fortalecer a confiança mútua e criar condições necessárias para negociações futuras e alcançar o objetivo final de assinar um acordo, tomamos a decisão de reduzir radicalmente e por uma ampla margem as atividades militares nas direções de Kiev e Chernihiv. Vale lembrar que, de novo, né, a Rússia continua chamando de atividades militares, né? Em nenhum momento foi chamado de guerra. Né? Foi até proibido falar sobre guerra na Rússia, né? E eles continuam falando assim. Tanto que tem gente fazendo piada, eu vi alguns ucranianos, tô seguindo bastante ucraniano. Aliás, minha timeline no Twitter nunca esteve tão maluca na vida, assim, tá? E eu vi alguns ucranianos zombando, falando, a Rússia não está recuando. A Rússia está uma nova atividade para desnazificar a própria Rússia. Né? Mas por que agora a Rússia do nada decidiu ser mais, digamos, fácil, né, na negociação, já que desde o início ficou bem claro quais eram as intenções deles, que era o seguinte, basicamente, eles queriam acabar com o governo do Zelensky, que era um governo anti-Rússia, né, e voltar com um governo de alguém que fosse mais próximo ao Putin, né, eles queriam tomar a região de Donbass, a região da Crimeia, que já tinha tido toda aquela guerra, e pegar toda aquela parte de saída ali da Ucrânia pro mar, né, e o que ninguém sabia é se eles tinham interesse em Kiev ou não, se eles iam querer dominar a capital e se eles iam, inclusive, querer dominar todo o país, toda a Ucrânia, né, tanto é que a Ucrânia já estava se preparando para mudar a capital para Lviv, que fica próximo da Polônia, né? Vai ficar cada vez mais longe da mão dos russos, né? Então esse anúncio agora do vice-ministro russo veio depois do fim de mais uma rodada de negociações. E essa conversa acabou acontecendo lá em Istambul, na Turquia. E dessa conversa o que tem de principal é que a Ucrânia finalmente se propôs a adotar a neutralidade. O que seria isso? Eles não poderiam mais fazer parte de nenhuma aliança militar. Isso inclui inclusive a OTAN, que é o início de todo esse conflito, Teria né? que ser por eles, sozinhos. Ser por eles, exatamente. Eles também não poderiam ter nenhum tipo de base militar no território deles, ou seja, nenhuma forma de reação caso a Rússia em algum momento queira, né, invadir ou a Rússia se sinta intimidada e precise invadir, entendeu? Se você olhar pelo lado dos russos, né, também faz um certo sentido. Por quê? Porque eles não queriam a OTAN ali, eles não queriam que os Estados Unidos tivesse bases próximas a Moscou, próximas a cidades importantes da Rússia, né, onde você poderia montar bases militares e direcionar armas nucleares para bombar a Rússia, né? E então eles se livrando disso já é o que eles queriam, né? É conseguir concluir a tarefa. E os ucranianos vão aceitar isso em troca de quê? Em troca de garantias de segurança. Então, de início, para a Rússia poder garantir para a Ucrânia que ela não tá mentindo, que não é um golpe nem nada do tipo, eles estão recuando nas principais regiões, ali em Kiev, por exemplo. Sim. E se a situação realmente começar a caminhar para uma parceria do Zelensky com o Putin, numa situação mais agradável, se realmente a Ucrânia respeitar as vontades dos russos, aí sim, talvez o conflito chegue ao fim. Inclusive, o vice-ministro da Rússia já adiantou que quando ele chegar no país dele, quando ele chegar na Rússia, eles vão soltar mais detalhes dessa reunião que foi muito importante. Aí você deve estar falando, pô, mas não tá muito legal esse jogo pra Ucrânia, né? A Ucrânia tá aceitando mais uma vez, parecido até com aquele acordo pra entregar as próprias bombas nucleares, né? E tipo, lembrando confiando na Rússia, né? Lembrando que esse negócio deles ter segurança que não vão ser atacados é importante pra eles, né? É muito, porque eles não conseguem fazer nada hoje, porque estão sendo atacados todo dia, tá ligado? Exatamente, e eles precisam do apoio de outros países, né? Então, se eles, por exemplo, assinarem isso, eu não sei como é que fica, por exemplo, pra receber apoio de um outro país, porque isso é uma aliança militar. Querendo ou não, né? eles não querem que ele não tenha nenhuma aliança, então qualquer país que vir é uma aliança. Exatamente. Só que a Rússia parece ter topado, ou pelo menos tá mais de acordo agora daqui pra frente pra Ucrânia entrar
entrar na União Europeia. A União Europeia que mexe em toda a economia ucraniana, que era bom para eles, né? Eles passam a trabalhar com euro, eles ficam num padrão de turismo muito mais acessível. A Ucrânia entra para um novo mapa, um mapa europeu, né? E o negociador russo disse que Moscou não se opõe à entrada da Rússia, então, na União Europeia, que é uma grande mudança. Da mesma forma que a Ucrânia desistir de território e desistir de ter base militar, também é uma grande mudança. É até estranho, na verdade. Eles do nada, né? Tá ligado? Então, e a sensação que fica é justamente essa, né? Pô, do nada. É muito estranho, né? Do nada. Porque Semana passada a gente teve reunião. A gente teve reunião entre negociantes da Rússia e da Ucrânia. E eles não conseguiram chegar nem perto disso. E todas as negociações não chegavam perto. Nenhuma, entendeu? Nenhuma. O Lavrov, que é o cara que fala pela Rússia agora, ele chegou a falar na semana passada que se a Rússia não vencer a guerra da Ucrânia, é a derrota do país. É o país deixar de existir. É o Ocidente tomar a Rússia. Então como é que do nada a guerra vai acabar, o conflito vai acabar? Por conta disso, muita gente já tá temendo. Quando eu falo muita gente, são analistas políticos, analistas de geopolítica principalmente, já estão temendo que isso seja uma forma do Putin conseguir reforçar o que ele já tem sob controle, o sul lá da Ucrânia, aquela região ali onde ele queria, né, a saída para o mar, e depois continuar atacando Kiev e outras regiões que ele não estava conseguindo êxito. Então, o que é o melhor para ele? Agora, ele passa um ar de democracia, um ar de um acordo ali entre o Zelensky e ele, né? Como se ele fosse bom, né? Como se ele tivesse, tipo... sei lá, querendo se aproximar de novo. Ele não é tão ruim. De todo ruim ele não é, porque se ele tá aceitando conversar, se ele tá aceitando um acordo, né? Tá aceitando a Ucrânia ir pra União Europeia, por exemplo, né? É algo diferente, né? A gente pensava que, por exemplo, ele podia querer que a Ucrânia participasse da União Soviética, não da União Europeia, né? Então a gente tem duas principais teorias aqui agora. Uma de que o fim da guerra tá chegando, o Zelensky chegou a falar sobre isso, e até o conselheiro dele que tá sempre com ele, que é o Podolyak, chegou a falar que com esse acordo eles vão conseguir o fim da guerra. E uma coisa importante é que o próprio presidente da Turquia tava nessa reunião, e ele passou um recado muito claro: a guerra tinha que acabar. Ela não é interessante pra ninguém a nível internacional, e muito menos pra Europa, entendeu? Então, tipo, tinha que acabar a qualquer momento. E assim, da mesma forma que a gente tá aqui pontuando que pode ser uma estratégia do Putin, né? O Boris Johnson, por exemplo, que é o primeiro-ministro da Inglaterra, né, que manda no Reino Unido, ele falou que um cessar-fogo da Rússia, que nem é um cessar-fogo total, tá? Vai lembrar que tem algumas regiões que vão continuar em guerra, e aliás, a guerra em Kiev pode continuar, ela só foi diminuída, algumas tropas já foram retiradas, a maioria já tá indo lá pra Bielorrússia e tudo mais, mas nenhum cessar-fogo é o suficiente, é o necessário para suspender as sanções contra a Rússia, na opinião dele. Aliás, ele falou que a pressão contra o Putin e as sanções devem aumentar nesse momento. E o secretário de Estado dos Estados Unidos, o Antony Blinken, que a gente já falou dele aqui também, falou basicamente o seguinte: algo que a Rússia fala e algo que a Rússia faz, certo? Estamos focados neste último. Quer dizer que, tipo, a Rússia sempre falou uma coisa e fez outra, né? A Rússia também falava, de forma alguma, vamos invadir a Ucrânia. Exatamente. Tanto que, na opinião deles, ainda não teve guerra entre Rússia e Ucrânia, né? É uma atividade militar, né? E até esse pensamento deles continuar, as sanções e aumentar, tá ligado? É realmente pra ele mudar, né? É pra mudar o governo, porque, né? Tipo pra cair assim, o Putin. Porque senão vão fazer o que o Putin quer, né? Que todo mundo desfoque da guerra pra depois ele voltar e... Talvez numa possível leitura que a gente pode falar o seguinte: o Putin queria muito que o Zelensky caísse, que o governo da Ucrânia contra a Rússia caísse. Exatamente. Só que isso não aconteceu, não funcionou. Depois ficou até mais forte, né? Era mais forte. Acabou não dando certo, deixou ele muito mais forte, né? Exatamente. Tanto que se ele tirasse o Zelensky, ia aparecer alguém parecido com o Zelensky no lugar dele. Era essa a tendência, certo? Só que ele viu que não ia conseguir, ficou com medo dele ser o derrubado, até porque o Biden estava na semana passada na Polônia, em Varsóvia, falando tipo da queda do Putin, comparando ele com um monstro, falando que as atitudes dele são incabíveis. E tipo, ele tava lá meio que no meio da guerra, vendo a situação da galera. Você entende? Tava próximo das pessoas. Talvez o Putin nisso daí tenha sentido que era a melhor hora dele sair, né? Dele poder encerrar tudo que ele começou lá no início. Vai lembrar que pra muita gente, quando começou essa guerra, ela era uma guerra sem sentido, que ela não tinha uma motivação real, uma motivação que sustentasse o discurso da Rússia. Tanto é que boa parte do mundo se posicionou contra o Putin, contra o país. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa a notificação e comenta pra gente qual é o próximo vídeo do Planeta Novo. Valeu, é nóis!